Grande Douglas, boa noite. Tudo bem, Ângelo? Boa noite a todos. Tudo Prazer estar aqui jóia? contigo. Obrigado mais uma vez pelo convite, meu amigo. Imagina. A gente não combinou a parede de fundo, não, né? Não. Bom, Dr. Douglas Pavão, ele é membro do Centro de Atendimento Especializado de Joelho, do INTO, é mestre em Ciências Aplicadas ao Sistema Músculo-Esquelético, também do INTO, e doutorando em Ciências do Aparelho Locomotor da USP, pela USP. É parceiro de INTO, fera, experiente, gente da gente. Vocês têm que aproveitar para tirar realmente todas as dúvidas com ele, porque é fera, tá? É fera e experiente. Bom, Obrigado. vocês podem mandar as dúvidas aí ao longo da live, tá? As perguntas, por favor, procurem colocar aqui nessa interrogação, nesse balãozinho com a interrogação. Os comentários podem fazer à vontade, inclusive o próprio Douglas pode ler também durante aí, tá? Ele vai passar isso para ele, mas as perguntas coloquem aqui que eu oportunamente passo para ele aqui, tá? Douglas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por estar tirando um pedacinho do teu tempo aí, que podia estar com a família, podia estar descansando, para compartilhar a tua experiência aqui com a gente, tá? Obrigado. Poder contribuir aí à altura. Maravilha. Família tá bem? Estão todos bem, né? Bem, graças a Deus. Maravilha. Então vamos lá. Bom, com o tema aí, reparo de ligamento cruzado anterior, queria saber, Douglas, o que você leva em consideração para determinar se o tratamento é conservador ou é cirúrgico em uma lesão de ligamento cruzado anterior? Eu sei que essa é uma das perguntas de $1 milhão que eu vou te fazer, tá? É, Mas eu queria a tua percepção. é um tema complexo, né? E já existiu muita discussão a respeito. Vários estudos já foram publicados avaliando a possibilidade de um tratamento conservador, como os pacientes, mesmo pacientes com alta demanda, pacientes com alto nível de atividade física, esportistas, poderiam conviver ou não com esse tipo de limitação. O que se observou é que, apesar de altas taxas de retorno ao esporte, com tratamento conservador, que no caso seriam trabalhos de fortalecimento muscular, propriocepção, treinamento de gestos esportivos, às vezes até a utilização de braces protetores durante algumas atividades, principalmente nos Estados Unidos, onde os estudos são muito desenvolvidos, futebol americano. O que se observou é que, apesar de altas taxas de retorno, 60%, 70%, 80%, as taxas de relesão de novas injúrias no primeiro ano chegam até 60% dos pacientes. Então, assim, o grande critério para indicar um tratamento conservador ou cirúrgico é a demanda física do paciente. É possível tratar conservadoramente? Sim, mas principalmente pacientes com muito baixa demanda. Pacientes com alta demanda, pacientes, principalmente homens, sexo masculino, que gostam de jogar futebol, de fazer atividade física, de mesmo brincar numa praia, você vai às vezes pular uma onda, isso pode colocar teu joelho em risco se você tiver uma lesão do LCA. Então, assim, o grande fator determinante para indicar realmente seria o grau de atividade, mas tendendo sempre a um tratamento cirúrgico, a menos que o paciente realmente seja de muito baixa demanda e que esteja, assim, de acordo, talvez, de mudar a sua demanda. Às vezes o paciente jogava futebol, mas ele não quer operar e ele concorda que ele nunca mais ele vai querer botar o pé numa bola. Então, assim, é possível ele fazer um fortalecimento muscular, conviver com uma lesão de LCA? Sim, para as atividades do dia a dia, ele consegue conviver bem. Mas se tiver algum grau de demanda funcional, independente da idade, que é um outro fator importante, já se foi estudado, se acreditava antigamente que pacientes mais velhos não precisavam reconstruir o ligamento, porque em relação a já estava numa idade mais avançada, então já não seria um problema, que a demanda já seria mais baixa. Mas a gente vê hoje cada vez mais pacientes idosos com alta demanda. Então o que vale é a idade fisiológica do paciente. Hoje eu operei um paciente com quase 80 anos de idade, que já tinha sido jogador de tênis profissional e ainda jogava tênis. Então, o prazer da vida dele era continuar jogando tênis, a alegria dele, o que dava prazer a ele, até de uma pessoa de 80 anos, era falar para os amigos que ele ainda jogava tênis. Então, tirar o tênis da vida dele era uma coisa que não passava pela cabeça dele. Então, assim, a gente até tentou inicialmente um tratamento conservador, fizemos um trabalho de reabilitação, mas ele continuou com episódios de instabilidade nas atividades dele. Então, mesmo pacientes, existem estudos avaliando resultados em pacientes com mais de 40, 50 anos, os resultados são bons também, igualmente nos pacientes mais jovens.
É claro, se o paciente já tiver uma demanda mais baixa, você pode sim considerar um tratamento conservador, principalmente se ele já tiver já meio que consciente de que ele não quer mais atividade física de contato, principalmente movimentos que gerem pivô, cutting, né, que ele tem que frear bruscamente o corpo e reacelerar, mudanças bruscas de direção. Esse tipo de esportes, infelizmente, requerem tratamento cirúrgico. E mesmo assim, outro critério que a gente leva em consideração é a presença ou não de instabilidade. Então, assim, mesmo em pacientes que não tenham estabilidade, se ele for de alta demanda, estabilidade clinicamente, né? Teve uma lesão do ligamento, torceu, inchou, ele não tem estabilidade no dia a dia, consegue até praticar os esportes, mas se é um paciente jovem, principalmente um atleta profissional, vale a pena reconstruir o ligamento, porque a chance dele voltar com uma nova lesão de menisco, de cartilagem, de outros ligamentos é muito grande. Existem estudos que mostram que aumenta em 1% a cada mês o chance de uma lesão de cartilagem, mesmo de degenerativa, quanto mais tempo você posterga uma reconstrução do LCA. Embora reconstruir o LCA também não garanta que ele não vai evoluir com artrose. Mas ele não reconstruindo, a chance dele desenvolver a osteoartrite ou artrose, ela é maior ainda. Então, assim, pacientes, mesmo que não tenham estabilidade, a gente recomenda tratamento cirúrgico se o paciente tiver uma alta demanda. Até, não é a pergunta, mas em relação até à questão de estabilidade, né, às vezes as pessoas se perguntam assim, por que algumas pessoas, né, têm uma estabilidade grande com a lesão do LCA e outras pessoas não têm, né? Essa é uma pergunta assim, bastante curiosa para algumas pessoas. Porque algumas pessoas, às vezes, também rompem os dois joelhos, rompe um lado e rompe o outro. Existem alguns padrões anatômicos, algumas características anatômicas que algumas pessoas têm que dão a ela uma maior chance de lesão ligamentar e também protegem ela e deixam ela com o joelho mais estável, mesmo que ela tenha uma lesão completa do LCA. Então depende um pouco da convexidade do côndilo femoral, principalmente do lateral, porque o joelho ele é uma estrutura convexa, semiconvexa, que é o fêmur, né? Trabalhando numa superfície mais plana que é a tíbia. Então os meniscos eles acabam trabalhando aí, aumentando essa conformidade articular, e os ligamentos mantêm esse encaixe assim durante a flexo-extensão do joelho. Mas se você tem um côndilo mais esférico, você tende a ter uma estabilidade maior. Se o paciente tem uma inclinação da tíbia, se chama slope tibial, aumentado, ele tende a ter uma estabilidade maior em relação ao LCA também. Então, assim, pacientes que têm, principalmente as mulheres, que têm um intercôndilo, o espaço entre o côndilo femoral medial e lateral mais estreito, tem uma maior predisposição de lesão, que às vezes tem lesão contralateral também. Então, são, às vezes, fatores que a gente leva em consideração também para, às vezes, indicar ou não um tratamento cirúrgico num paciente, né? Então, assim, se o paciente for mais velho, paciente de baixa demanda, paciente com pouca instabilidade no exame físico, você percebe que um joelho que, apesar de ter lesão de ligamento, ele é mais firme, você se sente mais confortável para indicar o tratamento conservador. Mas, via de regra, o meu pensamento, a princípio, é tratamento cirúrgico para as lesões do cruzado anterior. Perfeito. É uma trama muito grande de fatores, né? Alguns modificáveis, outros não modificáveis. Alguns eu diria que mais fáceis de serem avaliados e acompanhados no dia a dia, até de uma equipe esportiva. Outros já são bem difíceis, muitas vezes só são realidade, pelo menos no momento, só são realidades em pesquisas científicas. Né? O paciente chega muito para você, Douglas, assim no consultório, já com a lesão, claro, já dizendo assim, ó, doutor, eu vim aqui para operar. Ele já chega muito assim para você? A gente, como especialista, né, acaba que às vezes, tanto por uma dificuldade que os pacientes têm no primeiro contato, né, porque às vezes não consegue, não é uma urgência, que ele consegue uma consulta imediata, ele acaba passando numa urgência antes, então às vezes ele já vem referenciado, vem com uma ressonância pronta, já vem encaminhado por algum colega. Então realmente é bem comum que os pacientes já venham com essa ideia de tratamento cirúrgico, sim. Perfeito. Imobilização no pós-cirúrgico, seja, você pode ficar à vontade de falar, incluindo lesões concomitantes ou não, tá? Sejam condrais, meniscais, ou até outros ligamentos também. Utiliza ou não utiliza essa imobilização? O que você considera como critério para usar ou não?
isso também é uma coisa que já foi muito mais utilizado no meio ortopédico. Eu comecei a fazer joelho em 2007 no INTO, e era rotina, todos os pacientes saíam com mobilizador de joelho. E hoje em dia isso não faz parte mais da minha rotina, nem da maior parte dos colegas, utilizar imobilizador no pós-operatório. Mesmo, existem trabalhos, né, avaliando essa indicação, talvez isso era muito recomendado por um medo de que o paciente desenvolvesse uma atitude em flexo. Quando a gente reconstrói um ligamento cruzado, a gente, por uma atitude de antálgica mesmo, a gente quando se machuca, a gente quando tem uma lesão, a gente tende a fletir, a gente flete o braço, a gente se encolhe para se proteger da dor. Então é normal que esses pacientes, às vezes, eles desenvolvam uma hipertonia dos flexores, dos isquiotibiais, e até por um reflexo de dor mesmo, existe uma inibição artrogênica do quadríceps. Então, é comum, né? E a gente tem que trabalhar para evitar isso, esse flexo no pós-operatório. Então, talvez por esse motivo, se utilizem, alguns cirurgiões ainda utilizem, e no passado se utilizava bastante esse imobilizador no pós-operatório. Na verdade, hoje em dia, como prática, o imobilizador ele tem, ao meu ver, uma única indicação. Quando a gente faz um bloqueio para analgesia de pós-operatório, às vezes, hoje em dia, a gente evoluiu nesse controle de dor. A gente tende a fazer bloqueios do nervo femoral, às vezes faz bloqueios de ramos do nervo ciático. Então, às vezes, esses bloqueios podem demorar a passar mais do que 24 horas. Então, se o paciente com bloqueio ainda, ele vai tentar pisar e andar, o joelho dele pode falhar, ele tem um novo entorse e aí colocar em risco a reconstrução dele. Então, por um efeito assim, de proteção, você poderia utilizar sim, um brace durante as primeiras 24, 48 horas. Mas, para esse ponto de evitar essa contratura de flexão, hoje em dia a gente observou que você estimular o paciente a exercícios isométricos de contração do quadríceps, isso já começando desde o pré-operatório, é importante você já ensinar isso a ele no pré-operatório, porque às vezes ele já chega antes da cirurgia com flexo. Se você já começa a trabalhar exercícios de relaxamento dos isquiotibiais, de contração e ativação isométrica, de contração do quadríceps, aquele que você contrai, o pé chega a levantar da cama, ele já começa a treinar isso no pré-operatório, você já orienta ele que assim que a anestesia passar, ele já começa a trabalhar aquilo, uma fase que ele ainda está sem dor, que ele está bloqueado, de alguma forma bloqueado, anestesiado, pelo menos em parte, ele não desenvolve essa contratura em flexo, e isso realmente não é mais um problema, esse paciente evoluir com flexo. Mesma coisa em relação, por exemplo, às muletas. Então, assim, as muletas, a carga, por exemplo, não há nenhuma limitação de que o paciente possa pisar no dia seguinte de uma cirurgia do ligamento cruzado anterior, se a lesão for isolada. Depois a gente pode falar de outras lesões associadas, que aí sim você restringe a carga. Mas, pela reconstrução do ligamento, não tem problema o paciente fazer um apoio com muletas. É claro que ele fica inseguro, ele tem dor. Então, você usa, claro, a muleta para proteção, para conforto do paciente, para que ele não pise e falhe o joelho e tenha uma nova lesão. Mas você não tem uma obrigação de manter uma descarga total, nem de que ele tenha que andar durante tanto tempo de muleta. Assim que ele se sinta confortável e seguro para andar sem muleta, isso já seria possível. Normalmente, como a gente vê os pacientes com 10, 14 dias de pós-operatório, durante esse período ele faz carga com muleta, carga parcial, protegida de muleta. É importante, então, assim, no pós-operatório, mais até do que o brace, o gelo, né? Isso é super importante para diminuir a resposta inflamatória, né? Nosso objetivo, então, a cirurgia é uma agressão, assim como o trauma que levou à lesão da LCA, a gente está causando uma lesão controlada, mas é uma lesão. Isso gera uma resposta inflamatória, gera sangramento, gera dor. Então, nos primeiros dias, ativação isométrica de quadríceps, flexão conforme tolerância, pode fazer carga também, apoiar a perna conforme tolerância. Então, tudo é muito de acordo com a resposta do paciente. Não tem uma proibição, nem uma liberação específica, não. Mas o brace, pelo menos na minha parte médica, assim, não faz parte. É muito comum quando a gente tem lesões da periferia, principalmente dos colaterais, e do LCP também, que é um cruzado posterior no ligamento, que ele sofre uma força muito grande, uma tensão muito grande. Então, a gente normalmente protege. Então, a gente idealmente utiliza até braces articulados. O movimento, principalmente passivo, não é um problema. Às vezes, a questão, principalmente reconstruções periféricas,
colaterais, medial, lateral. Aí você pode usar um brace articulado, que você inibe, você controla essas forças em vale e valgo e permite que o paciente faça a reabilitação dele, faça a mobilização passiva ou até mesmo ativa, de acordo com a capacidade dele. Perfeito. Para um LCP, aproveitar que você citou, esse brace, eu sei que varia conforme muitos fatores, Douglas, mas você teria ideia de um tempo aproximado para o uso desse brace para o LCP? Para o LCP, aí você pode usar 4, 6 meses, pode manter durante bastante tempo. O O processo articulado. de reabilitação, o processo de reabilitação da LCP é lento mesmo. Certo, perfeito. Você citou questões importantes aqui que é, a gente briga muito, eu diria, para tentar melhorar em relação por exemplo, a desinibição, né? A inibição artrogênica acontece, tem sido muito estudada a parte de desinibição, quais são as técnicas, quais são as propostas que podem ser efetivas para você desinibir, né? Então, são estudadas correntes, são estudados crioterapia, calor, terapia manual, tem muita coisa ainda sendo estudada. A gente sabe muito pouco realmente ainda qual seria a melhor forma realmente de desinibir essa musculatura. Você citou essa uma questão também muito importante do flexo do joelho. A gente também, habitualmente no pós-operatório, a gente procura diversas intervenções, não só para isso, mas também para cessar o edema, para minimizar o edema o mais rápido possível. Porque, em parte, também esse flexo pode ser pelo edema. Eu fiz parte da minha especialização em Lyon, na França, e adotei a meia compressiva, né? Isso faltou falar. Eu substituí meu mobilizador, meu brace, por uma meia elástica compressiva. Eu utilizo uma meia 7/8 de média compressão, que ajuda a controlar esse edema. Eu acho que parte desse edema também é muito hemorrágico. A gente, na artropatia total de joelho, a gente introduziu há alguns anos o uso de um medicamento que estimula a coagulação, chamado ácido tranexâmico, que mudou a realidade da artropatia de joelho. Poucos cirurgiões ainda usam, mas já existem alguns estudos publicados para a reconstrução do LCA. E eu uso da minha prática desde 2016, quando eu fiz meu fellow em Lyon, e que eles eram a prática deles lá, e você diminui absurdamente aquele hematoma pós-operatório. Então, a dor que o paciente tem, essa atitude antálgica que ele tem, isso diminuiu demais. E uma coisa que eles tinham lá também, eu não tenho na minha prática, mas existe já no Brasil, é um aparelho chamado Game Ready, que ele causa um resfriamento e compressão. Então, ele é muito bacana para os pacientes, para controlar essa fase inflamatória inicial. Às vezes, os pacientes fazem 24 horas, alguns alugam, fazem em casa nos primeiros dias. Isso ajuda bastante na recuperação pós-operatória. Legal, legal você compartilhar isso, porque realmente tem muitos estudos que têm sugerido que boa parte dos efeitos que nós sempre atribuímos ao gelo, à crioterapia, esses efeitos, na verdade, podem ser devido à compressão que é feita associada ao gelo. Tá? Já tem alguns estudos levantando essa bola. Tá? E como a gente, apenas para consolidar aqui, né, realmente a redução desse edema é importante até para que seja minimizada essa posição antálgica, né, essa posição de capacidade máxima que o paciente adota realmente de semiflexão, numa tentativa de distribuir o líquido sinovial. Né, se ele fletir, ele empurra para frente, dói o líquido sinovial. Se ele estender, empurra o líquido sinovial para trás, dói muito também, porque tensiona muito a cápsula, a membrana, é muito inervada. Então, para ele dividir essa pressão articular, ele acaba por fazer esse flexo, que é muito confortável para ele. Claro, ele busca a redução da dor, né? Essa posição antálgica. Legal, legal essa experiência, Douglas. Vou aproveitar e já trazer algumas perguntas aqui para você. Já estão saindo aqui, ó. Kelly, obrigado, Kelly. Olha, Douglas, é possível ter ruptura completa de LCA e não ter dor e falseio? Sim. Não ter dor é pouco provável, porque o LCA ele é uma estrutura vascularizada. No pós-operatório, no pós-segmento, depois do trauma inicial, às vezes o paciente realmente convive e não tem dor nenhuma, porque o ligamento por si só, a lesão do ligamento não causa dor a longo prazo. Claro, o trauma inicial normalmente agride, dificilmente ele vai ter um trauma a ponto de romper o ligamento
e sem ter um hematoma, isso causar alguma sinovite, algum grau de dor. Mas pensando já 2, 3 meses depois que aquele processo inicial cicatrizou, é possível sim que o paciente não tenha dor nenhuma e conviva sem dor, porque ligamento não tem muito a ver com dor, tem a ver com estabilidade, né, tirando o trauma inicial. E a questão da estabilidade, como a gente falou, isso depende de vários fatores, depende de fatores biomecânicos, de equilíbrio muscular, depois a gente vai falar um pouquinho na reabilitação, nos critérios de alta e tudo, mas pacientes que têm um bom equilíbrio de contração de quadríceps, tibiais, glúteo, musculatura de quadris, que tem uma boa propriocepção, pacientes que tenham esse côndilo não tão convexo, essa tíbia com essa inclinação não tão grande da posterior da tíbia. Então, é possível, sim, ter lesões e conviver com isso sem dor e sem instabilidade, sim. Perfeito. Ó, mais uma pergunta aqui agora da Larissa. Obrigado, Larissa. Ela botou aqui, botou até aí no próprio comentário. O relato de instabilidade, você deve ter passado aí por você, Douglas. Ó, o relato de instabilidade do paciente é mais importante do que os testes especiais para pedir exame de imagem, pois os testes podem dar negativo e uma lesão passar despercebida. Por provar, os testes, primeiro que a gente, né, os exames complementares, eles complementam, né? Então, assim, nunca são o começo da história, né? Às vezes o paciente já chega te apresentando uma ressonância na mesa e fala, não, calma, o que aconteceu, o que você sente, né? Não, eu tenho esse cito aqui, ó, tá aqui, não, meu amigo, não é, eu quero, daqui a pouquinho. Não, tem LCA, não quero saber o que você tem, quero saber o que você sente, o que aconteceu com você, então, com certeza é importante entender o tipo de trauma, quando você tem uma história de uma dor, um derrame, uma instabilidade, um falseio, depois de um movimento de freagem do corpo, normalmente, como você falou, é sem contato, às vezes o paciente vai mudar de direção, ele falha o joelho, normalmente é um derrame mais imediato, porque o ligamento sangra, então sangrou na hora, sangrou depois, quando sangra na hora você já imagina foi lesão do ligamento ou teve uma lesão osteocartilaginosa. Então, assim, você já vai pensar numa coisa do menisco, que é um derrame mais tardio. No exame físico, você vai examinar o paciente, como você falou, a sensibilidade e especificidade desses testes são altíssimas. Então, assim, se 90%, 95% isoladamente cada um deles. Quando você combina os dois, a chance de você errar é praticamente nenhuma. Então, assim, você já sabe com 99% de chance, na maior parte das vezes, pela história do exame físico, que o paciente tem lesão de LCA. Qual a importância de fazer uma ressonância? Você tem que afastar lesões associadas. Você teve um trauma, você pode ter lesão da cartilagem, você pode ter uma lesão osteocondral, você pode ter uma lesão meniscal, você pode ter uma lesão de outros ligamentos, além do LCA, que você, de repente, não prestou atenção, não conseguiu perceber no exame físico, porque às vezes o paciente defende o exame. Então, assim, e para documentar também, você não pede uma autorização de uma cirurgia dizendo, eu acho que é isso. Não, se você não tiver um embasamento, até é legal, né? Se você, operei um paciente, botou um paciente na mesa, você tem que certificar, realmente documentar de que há uma lesão, um tipo de lesão e o que tem de combinado aquilo ali. Mas, normalmente, o exame complementa uma investigação que você já tem praticamente certeza do que está acontecendo já. Perfeito. Você citou, numa fala anterior, a questão da amplitude de movimento. Tá? Então, entrando um pouquinho mais objetivamente nela aqui, tem forças, em geral, no joelho que são mais temidas e que comprometem a ligamentização do enxerto, por exemplo, a tração direta e certos movimentos que causam cisalamento articular, que eu citei, inclusive, que o LCA a questão da estabilização, né, a posição do joelho. Douglas, tem alguma faixa de amplitude de movimento? Aí eu estendo até para o LCP também, se quiser falar, mas alguma faixa de movimento que você evita, mesmo que você comente assim, D'Angelo, não é só para LCA, não. Se tiver reparo de menisco, aí sim, seja em cadeia aberta, cadeia fechada, queria que você comentasse sobre isso. Isso evoluiu também bastante nos últimos anos, né? Os protocolos de reabilitação ditos acelerados, né, nos últimos 10 anos aí, que vem surgindo, tentando acelerar a recuperação da lesão do LCA. Há 20 anos atrás, às vezes, os pacientes eram imobilizados até com gesso no pós-operatório. Então, assim, isso não é mais uma realidade, não. A amplitude de movimento é a mesma coisa. Com a evolução
dos dispositivos, de fixação no fêmur, na tíbia, os enxertos que a gente utiliza, os estudos biomecânicos, mostraram que tanto os enxertos que a gente utiliza, que são, no caso, os tendões flexores, os isquiotibiais, tendão patelar, tendão do quadríceps, os três mais comuns para a reconstrução do LCA, como dispositivos de fixação, parafuso de interferência, endobótomo, independente do dispositivo que você tenha, todos eles te dão uma segurança para que você possa fazer as atividades do dia a dia, mobilidade, caminhar, sem estressar essa tua reconstrução. A força necessária para que mínima seriam de 450 newtons. O LCA, por exemplo, o tendão patelar tem 1.500 newtons de resistência e os dispositivos de fixação também. Então, assim, não é um problema mais assim achar que vai fletir tantos graus e vai afrouxar a construção do ligamento. Não, do LCA principalmente não. Porque realmente as reconstruções que a gente tem hoje em dia, elas conseguem dar uma boa fixação até que ocorra o processo de ligamentização. Então, acreditava-se antigamente, alguns estudos, que o ligamento ele necrosava totalmente durante essa fase de ligamentização. Então, haveria uma fase crítica, se você dobrasse muito, se você fizesse muita atividade física, você acabaria rompendo. Hoje, sabe que o metabolismo dessas células é muito baixo e que a taxa de tecido que, de fato, necrose e morre é muito baixa, 10% a 20%, mas o resto ela se mantém. Então, assim, em relação à flexão do joelho, o que vai limitar, principalmente na reconstrução da LCA, no caso, a dor que o paciente sente, o edema, o inchaço, não tem problema. Eu, na minha recomendação de pós-operatório, eu dou uma lista para meus pacientes do que ele pode e não pode fazer. Então, assim, arco de movimento, eu peço para que não force mais do que 90 graus, porque aí realmente vai causar dor. Mas arco de movimento passivo, idealmente 0,60 graus é o ideal para que o paciente tenha aí no primeiro mês pós-operatório, 60, no máximo 90 graus. Não tem por que forçar para que ele querer botar o pé lá no bumbum 120, 130 graus, porque primeiro que ele não usa isso para quase nada do dia a dia. Isso é um processo que tem que ser lento mesmo. Às vezes o paciente, pô, doutor, se eu fizer fisioterapia todo dia é melhor? Não, não é melhor. Você está num processo biológico, é um processo de ligamentização. Não é do dia para a noite que você vai resolver o seu problema. Você tem que deixar a coisa acontecer. Mesma coisa para o fisioterapeuta. Não precisa querer forçar com um mês, botar o pé lá no... Não precisa. Porque você vai gerar dor, isso vai gerar um reflexo de inibição artrogênica da tua articulação, e aí sim você vai ter hipotrofia, atrofia do quadríceps, vai ter dificuldade em movimento, vai ter dificuldade em amplitude. Então, controlando a dor, pedindo para o paciente fazer a mobilização dele lá passiva ou ativa mesmo, normalmente, idealmente passiva no início, primeiras 6 semanas, passiva, 0,60, 0,90. Depois disso, ele pode ir progredindo conforme a tolerância dele. Normalmente, ele vai conseguir isso depois de um mês e meio. O que preocupa para a gente é quando o paciente não consegue, chega com 3 semanas, um joelho duro, porque não mexeu nada. Aí vai ter trabalho de ganhar, às vezes já começa a fazer alguma artrofibrose. Não é comum, mas às vezes acontece, né? A artrofibrose é quando a gente começa a ter uma resposta inflamatória cicatricial exacerbada, o paciente com medo ou realmente ter dor e não dobra o joelho. E aí você tem até um período ideal que você, é um sinal de alerta, assim, que você chegou lá com 6 semanas e não está dobrando o joelho, melhor do que ficar brigando com a fisioterapia, manda para o cirurgião de volta, a gente leva para o centro cirúrgico, anestesia o paciente, mobiliza sem dor, coloca um catéter de analgesia peridural ou peridural ou no próprio nervo, dependendo do que o anestesista tiver treinamento para fazer aí umas 24 horas de analgesia, e o paciente consegue ganhar isso aí e depois segue bem, entendeu? Mas assim, em relação ao LCP, não. O LCP é um ligamento que a gente faz normalmente uma fixação numa área de um osso mais esponjoso, que é a parte mais posterior, não é aquela fixação cortical tão rígida. Apesar de a gente fazer fixações de backup, as forças de posteriorização são muito grandes, então, assim, quando corre tudo bem, o paciente ainda fica com um pouquinho de frouxidão. Então, assim, é bom segurar o máximo possível, utilizar a brace para evitar qualquer tipo de força de posteriorização. Aí no LCP, cruzado posterior, ganho de arte de movimento é só em decúbito ventral, ganho passivo, porque você não vai ativar isquiotibiais, porque você não quer nenhuma força posteriorizando a tíbia. Aí a coisa é mais lenta. Mas em relação a LCA, você pode ir sem medo que as fixações e os enxertos que a gente utiliza são bem seguros.
Perfeito. Você já respondeu uma pergunta que colocaram aqui na interrogação do Luciano, ele perguntando qual seria a estratégia quando no terceiro mês ainda existe redução de extensão e flexão. Você acabou já respondendo aí da manipulação sob anestesia, né? Além da manipulação, às vezes o paciente vai para a fisioterapia e existe. Quando eu fui para Lyon, eu fiquei com um cirurgião, chama Bertrand. Ele é brincalhão, assim, diz: Ah, aqui eu sou o melhor cirurgião do mundo e tal, vou mudar a sua vida. E ele me ensinou, deu uma dica, falou assim: Isso aqui vai de fato modificar a sua vida, falando sério. Esses pacientes com flexo. Então, assim, o que ele faz? Ele tem até um artigo publicado dele, tem até no meu Instagram lá, eu repostei lá, ele publicou um artigo na Arthroscopy Techniques, um vídeo ensinando como é que vence isso. Você coloca o paciente em decúbito. Eu até, aí na ocasião, quando eu voltei, eu cheguei um paciente meu que antes de eu viajar, foi para fisioterapia, voltei 3 meses depois de um paciente com flexo. Falei, cara, vamos ver se esse negócio dá certo. Você coloca o paciente em decúbito ventral, você vai resistindo a contração de flexão do joelho, sem fazer força, ele contrai alguns segundos e relaxa. E você, onde ele parou, você mantém a resistência. Contrai e relaxa. Você vai relaxando, vai fadigando os isquiotibiais, aquela contratura que ele tinha, ele sofre ali um pouquinho, em 5 minutos você vence assim, 90% das limitações. Então isso sim, realmente mudou a minha realidade, e para todos os residentes lá que passam comigo, lá com os colegas lá no Inter, a gente percebe que, olha só, olha o que eu vou fazer aqui que você vai ver que vai resolver esse problema. E 90% realmente resolve. Às vezes, é claro, a gente tem que levar para o centro cirúrgico, sim, manipular. 3 meses já é um tempo que a gente já está. Às vezes a gente vai precisar até de combinar, além de uma manipulação, um procedimento de liberação articular por artroscopia. A gente vai ter que liberar essas aderências por vídeo, a gente vai ter que ir lá com um aparelho chamado shaver, liberar essas aderências, porque às vezes a gente não consegue, tá? Mas o ideal é que seja feito logo por 1 mês e meio, 2 meses. Isso que você citou, Douglas, isso é uma técnica habitualmente utilizada na fisioterapia. Isso é muitíssimo comum na fisioterapia. Tá? Isso se chama técnica de energia muscular. Tá? As técnicas de energia muscular são diversas. Tá? E a gente utiliza mecanismo, por exemplo, de inibição recíproca. Existem diversos porquês, né? Vias, meios aí para explicar sobre o efeito disso. E o melhor efeito ele se dá, especialmente quando a limitação, falar um negócio óbvio, mas também pelos colegas que nos assistem aqui também, tem muitos graduandos, principalmente quando o envolvimento é muscular. Porque muitas vezes, se é uma fibrose realmente intraarticular, realmente já fica um pouco mais difícil. Tá? Mas existem técnicas de energia muscular, assim, desde as mais suaves até técnicas bem agressivas, inclusive. Tá? Muito agressivas, que fazem resistência a contrações bem intensas. Tá? Aí, claro, varia também se o paciente pode fazer aquele tipo de contração, que tem técnica de energia muscular que a gente utiliza 10, 20% da contração máxima do paciente. Tá? Já outras técnicas que o percentual já vai bem mais acima disso. Tá? Mas... tudo isso a gente está falando também quando a gente sabe que a gente reconstruiu e que está dentro de um padrão técnico. Às vezes a gente recebe paciente de outros colegas, de outros serviços. Existem erros técnicos que justificam limitações de movimento também. E se a gente identificar isso, a gente vai ter que pedir uma ressonância para poder ver o posicionamento dos túneis. É possível que a gente tenha que refazer, às vezes, uma reconstrução. Por exemplo, se o túnel femoral estiver muito anterior na parede do côndilo, você fixa ele, você não consegue ganhar flexão do joelho, porque ele fica num padrão de tensão bem esticado, mas quando você dobra, você não consegue fletir. Se ele está muito anterior, por exemplo, na tíbia, você acaba tendo um impingement, um impacto no teto do intercôndilo, então você não consegue esticar. Então, aí você vai ter que reposicionar e refazer o teu ligamento. Então, assim, aí a gente está falando de ligamentos bem posicionados, sem erros técnicos, que acabam desenvolvendo algum tipo de limitação no pós-operatório, né? Perfeito. Eu tô com um paciente, inclusive, que fez contato comigo hoje. Segundo ele, ele está sentindo um parafuso. Ele diz que sente um parafuso tocar em alguma coisa dentro do joelho. Ele está incomodado com a sensação de que tem um parafuso ali atrapalhando alguma coisa. O que você diria para um paciente assim?
É pouco provável, porque as reconstruções, normalmente os parafusos, quando o parafuso fica intraósseo, né, interarticular, é possível que o parafuso da tíbia, se ele progredir demais, realmente cause algum tipo de impacto, é possível. Eu já vi uma vez um caso desse, um parafuso realmente tinha entrado mais de meio centímetro dentro da articulação, e se ele tiver até que bem no centro ali do intercôndilo, ele não dá repercussão nenhuma não, mas se ele tiver um pouquinho mais para medial, ele pode bater um pouquinho na parede do côndilo, embora assim não seja provável, é possível, tá? Então assim, aí nesse caso é importante você fazer uma avaliação tanto de raio-x, você consegue ter uma ideia do posicionamento dos túneis, quanto de ressonância mesmo, para você poder ver se tem alguma alteração aí de posicionamento. Isso poderia acontecer sem ter necessariamente uma instabilidade? Sim, poderia. Se o parafuso estiver muito para dentro, o ligamento pode estar fazendo a função dele e ter algo ali causando algum tipo de impacto, sim. Embora não realmente não seja muito comum isso não, mas é possível. Perfeito. Eu não sei se ele vai ficar muito preocupado ou pouco preocupado. Eu não sei como é que ele vai interpretar essa informação aí. Uma coisa que é comum, o que é muito comum, os pacientes terem um rangido, terem uma crepitação, uma sensação estranha na patela femoral. Isso é comum. Quando a gente faz uma cirurgia, primeiro a gente lava o joelho. Então, nossa articulação ela é banhada por um líquido chamado líquido sinovial, que lubrifica a articulação. Então, quando você enche o joelho de soro fisiológico para poder ter a visão artroscópica, você acaba lavando toda aquela substância viscosa ali que ao longo das semanas aquilo vai se refazendo. Além disso, você gera um sangramento, então aquele coágulo ali dentro pode causar, ele não tem a mesma viscosidade do líquido sinovial. Então é normal o paciente ter uma sensação do joelho pesado, sensação de que está meio travado durante um tempo. E às vezes até alguma crepitação mesmo. Às vezes a gente faz algum tipo de medicamento para estimular a produção de líquido sinovial, às vezes faz até alguma injeção intraarticular de ácido hialurônico para melhorar a lubrificação. E muito comum também, eu estava até, para a gente bater o nosso papo aqui, dando uma revisitada na literatura, uma das principais, ditas assim, complicações, né? Mas não é complicação porque não quer dizer que nada saiu errado, mas uma coisa que sai fora do ideal, que causa de queixa no pós-operatório de pacientes com lesão de LCA, dor patelofemoral. Isso ocorre por diversos mecanismos. Um deles é por esse flexo residual. Às vezes o paciente até consegue esticar o joelho, mas ele não tem a hiperextensão que ele tem, por exemplo, quando você avalia do lado contralateral. Isso faz falta na hora do paciente repousar, na hora do paciente ficar parado, aquela hiperextensão e alguns movimentos também do dia a dia. E o desequilíbrio muscular, principalmente uma fraqueza dos isquiotibiais, que às vezes se foca muito no quadríceps, porque é muito evidente, né? Fica na frente do joelho, né? Incha, você foca no quadríceps, faz exercício de fortalecimento do quadríceps, e aí quando você vai fazer uma avaliação desse paciente, hoje mesmo eu avaliei um paciente com 9 meses pós-operatório, atleta, malha, lutador de jiu-jitsu, a gente faz um teste biomecânico, mas só de curiosidade eu fiz um teste manual nele mesmo, só para comparar, assim, só de feeling. E, assim, gritante a diferença de força que ele estava dos flexores do joelho do lado operado em relação ao contralateral. Então, esse desequilíbrio de forças, isso acaba gerando dor. Quando a gente faz os movimentos do dia a dia, não é só o quadríceps que contrai, não é só o isquiotibial, é uma co-contração ativa, né? Existe um sinergismo de contração que enquanto o paciente não tem esse ajuste fino, essa combinação dessas forças, tanto não só de quadríceps isquiotibiais, mas também de quadril, de glúteo, todos esses músculos relacionados à biomecânica da marcha, ele acaba jogando mais a carga, né, para a parte anterior, no levantar, no andar, no subir uma escada, e acaba tendo dor patelofemoral. Então, essa é uma das queixas mais comuns de pacientes com dor persistente no pós-reconstrução da LCA. Perfeito. Eu falo muito, Douglas, lembro muito aos colegas exatamente sobre isso, a importância de você ter um índice ideal. Isso é muito estudado, né? Essa relação quadríceps e isquiotibiais, isso dá uma live inteira, né? Tanto para aspectos preventivos quanto de acompanhamento do paciente, né? Mas você acompanhar ao longo do pós-operatório, e eu diria que pelo fisioterapeuta naturalmente estar mais em contato com o paciente do que o cirurgião, eu vejo como uma obrigação do fisioterapeuta acompanhar esse desenvolvimento, né, dessa relação quadríceps isquios e também
e também a importância dele avaliar a simetria, o que você falou. Muitas vezes esse desbalanço entre os dois lados, isso é grave, isso tem sido mostrado associado à relesão, por exemplo. Tá? Atualmente, eu faço nos meus pacientes. Tá? Considero isso muito importante, até mesmo para dar um retorno para o paciente em relação ao que está se evoluindo no pós-operatório, essa simetria dos dois lados, né? Percentualmente. A gente faz esse acompanhamento, isso é importante fazer. Muito importante. Olha, tem uma pergunta aqui do Diego. Qual enxerto mais utilizado hoje na cirurgia de LCA? E pergunta também se é usado enxertos artificiais. Obrigado pela pergunta, Diego. Os 3 enxertos mais utilizados são os enxertos do próprio paciente mesmo, tá? São melhores, por exemplo, do que enxertos de banco de tecidos. Existe essa possibilidade de alo-enxertos, enxertos doadores, tá? Mas isso aí a gente deixa reservado para, normalmente, pacientes mais velhos ou com lesões multiligamentares, pacientes que por algum motivo você não possa, já tenha utilizado os outros ligamentos, outros tendões por algum motivo. Assim, o ideal para principalmente reconstruções primárias são os mais usados mesmo, são o tendão patelar, que é da parte da frente do joelho, e os tendões isquiotibiais. E há um crescente de estudos de cirurgiões expoentes utilizando o tendão do quadríceps, também uma boa alternativa. Essa escolha do enxerto, isso vai muito da expertise, do treinamento, da escola do cirurgião. Então, assim, na Europa existe uma grande, talvez, predominância de tendões patelares. Existem as escolas francesas, por exemplo, que dita muito do que a gente faz aqui, utilizam muito o tendão osso. Tem uma fixação rígida, assim, suas vantagens, é um enxerto bem encorpado, você consegue tirar um enxerto uma espessura que você deseja, você tem um enxerto com uma menor elasticidade, assim, pacientes que necessitam de explosão, de sprint, que você não quer fragilizar os isquiotibiais, você dá preferência, então, de futebol, normalmente os médicos de clube tendem a dar preferência para o tendão patelar. Mas, de fato, os estudos comparando resultados clínico-funcionais não mostram nenhuma vantagem ou desvantagem em relação à função, retorno no mesmo nível de atividade, não há. Os isquiotibiais, os flexores, eles são tecnicamente muito mais fáceis para o cirurgião. A maior parte dos cirurgiões brasileiros opta como primeira escolha os isquiotibiais. É fácil, a agressão local é mínima. O tendão patelar, você tem que ter cuidado, você não quer dar uma fratura de patela, o paciente acaba tendo mais dor na parte anterior do joelho. Então, assim, a gente tende a preferir os isquiotibiais, exceto em pacientes, às vezes, jogadores de futebol. Quando você faz avaliações objetivas, teste de estresse milimetrado, artrometria, KT1000, KT2000, são medidas diretas de mensuração do quanto a tíbia, de fato, anterioriza no pós-operatório. Existe uma leve diferença, uma proxidão um pouco maior, só que normalmente sem relevância estatística para os ligamentos dos isquiotibiais. Então, assim, se você quer um enxerto um pouco mais rígido, um pouco mais firme, talvez você opte pelo patelar. Mas acho que o mais importante é o cirurgião fazer aquilo que ele está mais habituado, que ele tem mais segurança, acho que ele vai ter melhores resultados do que um cirurgião que só faz tendão flexor querer fazer um patelar excepcionalmente por uma demanda específica do paciente. Você tem detalhes técnicos de cada uma dessas opções. Então, assim, tendão patelar, você vai ter uma fixação diferente, a passagem no enxerto às vezes é um pouco mais chata, que você está passando um enxerto de osso por dentro daquele túnel. Então, assim, tudo isso, a relação de tamanho de parafuso quando você vai fixar um osso é diferente da relação de parafuso quando você vai fixar um tendão de partes moles. Então, você sai muito da sua prática. O ideal é que o cirurgião domine todas essas outras opções, com certeza, né? Tem experiência com todos, mas infelizmente não é a realidade. Nem todo mundo está no INTO que pode fazer quantos quiser o tempo todo. Então, assim, se você não tem um cirurgião de grande demanda, pode ser hábil, experiente, mas você vai optar pelo que você faz no seu dia a dia, que você faz bem. Então, assim, se o seu médico optou pelo patelar ou pelo flexor, as duas escolhas são excelentes e você vai ter bons resultados se for feito dentro da técnica correta. Perfeito. Até porque, como tudo tem vantagem e desvantagem, né? O que não tem, né? Na nossa vida
fora do profissional também tem. Tudo tem lado bom e lado ruim. Mas normalmente essas vantagens e desvantagens elas acontecem muito no curto prazo. São coisas observadas, são desfechos observados no curto prazo. Realmente a longo prazo os resultados são praticamente os mesmos, como você falou, em termos de função, de retorno ao esporte e até mesmo de relesão, realmente. E, Douglas, eu não podia deixar de te perguntar, que é algo que tá muito aí também na literatura, tem sido muito conversado, a fratura de Segond. Ela foi descrita há mais de um século. Eu vou fazer só uma breve descrição aqui para os colegas que não conhecem, tá? É uma fratura por avulsão do platô tibial lateral e que frequentemente está associada, ela não surgiu na minha cabeça aqui do nada, não, está associada frequentemente à ruptura de LCA, tá? Por isso que surgiu aqui. No entanto, tem havido descrições dessa fratura associadas à lesão do ligamento anterolateral e não necessariamente do LCA, tá? O ligamento anterolateral é a menina dos olhos aí, da ortopedia, de muita gente aí, tem sido muito discutido na literatura recente. É um ligamento que pode estar presente aí, segundo os estudos, em mais de 70% da população. Ele tem origem ali no epicôndilo lateral do fêmur e se prende na parte anterolateral do côndilo lateral da tíbia. Ele estabiliza o joelho, principalmente em rotação medial. Bom, a partir da reconstrução do ligamento anterolateral, vamos considerar uma lesão do anterolateral associada à lesão do LCA, tá? Então, reconstruir LCA e reconstruir o ligamento anterolateral. Tem alguma coisa diferente principalmente que eu não possa fazer com o meu paciente? Porque ele reconstruiu o anterolateral? Esse tema me interessa bastante, até pela escola francesa, onde eu tive a oportunidade de estudar. Eu tenho acho que dois artigos publicados sobre esse tema, um como autor principal, outro como coautor de duas técnicas de reconstrução do ligamento anterolateral. Então, assim, existem algumas indicações precisas de reconstrução de ligamento anterolateral. Como você falou, quando você tem um raio-x, uma fratura de Segond, isso te indica que você tem uma lesão desse complexo anterolateral aí. Existe realmente um ligamento específico, um espessamento da cápsula. O fato que, por mais que exista algum questionamento que se existe uma estrutura anatômica, não há dúvidas que existe uma estrutura funcional. Então, existe algo realmente na parte anterolateral que dá essa estabilidade e a causa de falhas de reconstrução de LCA quando você não identifica isso e não aborda isso, e você pode ter uma falha de reconstrução. Então, assim, normalmente esses pacientes, além da fratura de Segond, quando ele tem a lesão anterolateral, ele tem um pivô chamado explosivo. Quando você faz o exame físico do paciente, ele tem uma rotação absurda. Então, você vê que não é só um ligamento que está justificando aquilo ali. Então, normalmente tem uma lesão do complexo anterolateral associado também. Tem algumas situações também que a gente tem indicações de reconstruir o ligamento. Em revisões, o paciente já fez uma reconstrução bem posicionada, mesmo que você não perceba uma lesão de fato, vale a pena você associar um componente anterolateral para aumentar a estabilidade. Paciente de alta demanda, principalmente muito jovens, menos de 18 anos de idade, 15 a 18 anos, já com física fechada, mas 16, 18 anos, física fechada, mas que tem o potencial de ter novos entorses, então vale a pena você adicionar um gesto extraarticular também. As técnicas de reconstrução extraarticulares, na verdade, a reconstrução da LCA começou com as técnicas extraarticulares. Antes de reconstruir o ligamento cruzado anterior por dentro do joelho, se tentou devolver essa estabilidade rotacional do joelho com essas técnicas fora do joelho. Então, há 40, 50 anos atrás, eles faziam isso e eles observaram que, por mais que o joelho melhorasse aquela estabilidade anterior e talvez rotacional, desenvolviam muito osteoartrose, tinham limitações de flexão, desenvolviam artrose no compartimento lateral, se aumentava muito a pressão no compartimento lateral. Então, quando se começaram a estudar novamente as técnicas de reconstrução, tinha esse medo que o paciente ia perder amplitude de movimento, que o paciente ia ter limitação de rotação interna. Então, assim, quando a gente faz a fixação, a gente normalmente fixa com o joelho a 30 graus de flexão, a gente toma cuidado da perna ficar em rotação neutra, não ficar nunca em rotação externa, porque senão você vai acabar tendo limitação da rotação interna. E os pacientes, até tem uma série de casos que está até para apresentar no congresso agora da SBCJ, foi aprovado uma série de casos
acho, 40 pacientes que a gente operou e nenhum deles teve limitação de perda de movimento e a gente não precisa mudar nada em relação ao pós-operatório desses pacientes, não. O pós-operatório realmente é normal. Legal. Você não sabe, eu ainda vou te contar com calma, com café lá no Into, mas eu fiz já duas reconstruções no meu joelho, fiz lesão de LCA, fiz reconstrução de menisco medial, e meu joelho é mexido, rapaz. Depois eu vou te contar com calma, a gente tomando um café lá no Into. Uma pergunta aqui mais contundente, apesar de você ter falado sobre a grande liberdade que a gente tem no pós-operatório em relação aos exercícios, aos movimentos, só para a gente cravar melhor aqui, se é que vai ser possível cravar. Em que momento eu posso, numa lesão num pós-operatório de LCA, Douglas, colocar uma caneleira no meu paciente para ele começar a fazer um exercício, então, em cadeia aberta, por exemplo? Nas reconstruções, essa coisa da cadeia aberta, normalmente a gente prioriza exercícios de cadeia fechada, tá? São mais seguros para o joelho, porque a gente quer evitar essa força de cisalhamento anterior no joelho. Teoricamente, durante todo esse tempo de ligamentização, você tem resistência para poder fazer os exercícios. Quando você faz a reconstrução do tendão patelar, você acaba tendo um pouco de dor anterior. E aí é bom evitar os 30 graus de extensão final. Então, você pode fazer cadeia aberta, 40, 90 graus de flexão, não tem problema. A partir da sexta semana, você já estaria liberado para poder fazer esse tipo de atividade. Mas, em relação, quando você faz uma reconstrução dos isquiotibiais, você já pode ficar um pouco mais à vontade para poder fazer esse tipo de exercício. Mas a prioridade realmente são exercícios isométricos. Como você falou, tem várias técnicas de estimular o quadríceps, mas a gente na fase inicial, às vezes, minha fisioterapeuta aqui, a gente tem uma boa experiência, realmente combina a eletroestimulação com a isometria, você tem os dois estímulos, você consegue ganhar bem rapidinho essa ativação muscular. A gente foca bastante no trabalho de glúteo, de abdutores, de quadril, de glúteos, panturrilha também é importante. Quando a gente faz com os isquiotibiais, a gente acaba retardando um pouquinho esses exercícios de flexão do joelho, né? de fazer flexão do joelho, principalmente no caso, você acaba estressando ali a região que você tirou um enxerto. Então, normalmente o paciente vai conseguir fazer um fortalecimento lá pelos 3 meses, o paciente já está sem dor nenhuma para esse tipo de quesito. Então, normalmente, a gente segue com fisioterapia durante os primeiros 3 meses, e depois meus pacientes a gente faz um trabalho, a gente caminha para uma academia, a gente tem um protocolo de atividade física, aí, claro, tudo depende da dor, né, de ter lesões associadas ou não, mas são importantes a gente fazer exercícios de mobilidade, né, a mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril é super importante, né, o paciente às vezes leva um tempo até operar, então já fica um tempo restrito, protegendo. Ele perde mobilidade de tornozelo e quadril, isso influencia bastante na recuperação do joelho, né? Exercícios pliométricos, depois lá pelo 4º, 5º mês, é bem interessante. E aí do quinto, sexto mês, a gente faz os exercícios de gesto esportivo. Se o paciente jogar futebol, ele pode fazer os movimentos de mudança de direção, não contato, mas isolado com cone, mudança, corrida de lateral, médio lateral. Eu gosto bastante também de exercícios unilaterais com elástico, fazendo uma força com o joelho para fora, para o paciente ter que fazer força com o joelho para dentro, oposta, né? É muito comum os pacientes desenvolverem valgo dinâmico, então é por uma predomínio do momento adutor. Então é importante você fazer esse exercício, ajuda bastante. Exercícios com elástico, agachamento também com elástico, mini band, forçando a abertura do joelho também. Então, assim, se o paciente chega nesse momento, com 6 meses bem assim, a gente já se sente até seguro para liberar. Antigamente, até porque a gente está chegando no final do nosso tempo, existia essa coisa do protocolo acelerado, com 4 meses querer liberar o paciente para jogar futebol. A taxa de relesão do 4º ao 8º mês ela é muito grande, então a gente não está liberando nem com 4 nem com 6. A grande tendência hoje em dia é levar isso lá para os 8 meses. Então, eu particularmente, quando chega a 6 meses, eu peço uma avaliação biomecânica, o paciente faz uma avaliação por vídeo, ele é filmado, a gente vê o drop de pelve, vê o ângulo de ataque da tíbia, a gente faz uma avaliação de força, vê a relação de isquiotibiais com quadríceps, faz a avaliação de simetria de um lado para o outro, vê mobilidade, e aí sim, normalmente a gente vai identificar alguma coisa que a gente vai trabalhar do 6º ao 8º mês, para com 8 meses sim o paciente voltar aí 100% e
tocando a vida sem medo. Perfeito, que bom. A gente passou muito tempo, eu lembro que isso ainda, durante a minha graduação, eu ainda via, e logo depois que eu formei também, lá por essa época aí, 2004, existia uma disputa entre os fisioterapeutas. A gente ainda não tinha tanta possibilidade de saber o que estava acontecendo muito bem, especificamente na fisioterapia em outro país, assim, porque não tinha WhatsApp, bom, era mais limitado. Mas a gente sabia que tinha uma disputa assim para quem liberava mais cedo o atleta. Né? Então a gente escutava assim, não, fulano de tal liberou com 6 meses, aí liberou com 5. Meu Deus, e o outro liberou com 4. Eu tenho que fazer um curso com esse cara. Como é que ele liberou com 4? É um espetáculo. Só que o tempo passou, como você falou, o tempo passou. E é o nosso grande mestre, o tempo, né? O amadurecimento. E a gente aprendeu a respeitar mais o tempo de cicatrização. O que antes não estava se dando muita bola, né? Como um fator, um critério. Hoje a gente tem como critério de retorno, inclusive, até mesmo atletas da NBA, em média, um estudo mais recente mostrou que, em média, eles retornam com 10 meses. Então, muitos retornam só depois de 12 meses, realmente. É interessante como a ciência muda, né? Eu acho isso um espetáculo, né? Como é que a gente aprende com o tempo, né? Isso é bem bacana. Douglas, fico satisfeito também de ouvir que vocês trabalham aí, vocês não abrem mão, claro, de uma corrente, de um agente eletrofísico, mas vocês não trocam uma atividade passiva por uma ativa, vocês usam de maneira associada. Tá? A terapia ativa é insubstituível, realmente. Eu costumo dizer para meus colegas que qualquer coisa que não seja cinesioterapia, que não seja exercício, ela é secundária, é um coadjuvante no tratamento fisioterapêutico, pelo menos na grande parte das cirurgias de alta complexidade em traumatologia e ortopedia. Fico feliz de ouvir isso também de você aí. Bom, Douglas, a gente está chegando no final aqui, passa rápido demais quando é bacana, cara. Eu vou pedir, então, para você 2 dicas, essa é a última fala nossa aqui, 2 dicas de ouro do Dr. Douglas Pavão para os fisioterapeutas que assistem pacientes submetidos à reconstrução de LCA. O que você pode dar de dica aí para a gente? Primeiro, procurar ter um contato, né, com o cirurgião, né? A gente gosta, né, às vezes, por falta de tempo mesmo, às vezes seria até meio que uma obrigação da gente, como médico, também entrar em contato com o fisioterapeuta, mas na correria, e eu não sei quem corre mais, se é a gente, se não são vocês, mas assim, se o cirurgião, por acaso, não entrar em contato, entra em contato com a gente, né, que é um prazer sempre trocar ideia, trocar experiência, né, às vezes tinha aquela ideia assim, não escreve que tem que fortalecer isso e isso, mas assim, você não tem uma receita de bolo, né, é só como você perguntou, que movimento que você acha que é legal, que movimento que você não acha. Esse paciente, às vezes, reconstruiu o menisco. Não, eu sei tudo de ligamento. Não, mas, pô, esse aqui a gente costurou o menisco. Menisco normalmente pode, mas esse menisco foi diferente. Vamos segurar a carga um pouquinho, né? Então, assim, você pode saber tudo que está no livro, mas todo o procedimento tem suas particularidades, né? E a mesma coisa, a gente precisa do fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta também passar pra gente, olha, doutor, esse aqui não tá respondendo assim, não. Será que eu tô achando que eu não vou ganhar? Você acha que vale a pena intervir, levar para o centro cirúrgico, pedir algum exame? Não tem problema nenhum, né? Acho que a grande dica é essa mesmo, a gente conversar, né? A gente se respeitar, saber valorizar o trabalho do outro, né? E isso é muito bacana, né? Isso não acrescenta, ninguém tem nada com isso. Perfeito. Essa troca, Douglas, isso não pode sair aí pelas pessoas e ser da boca para fora, porque isso realmente dá certo. Você vê, eu estou aqui te perguntando realmente sobre o que fazer no pós-operatório. Imagina que eu vou considerar assim, não, olha só, você já fez a sua cirurgia, agora como deixa comigo? O paciente também não é meu, o paciente não é do cirurgião, o paciente é o paciente, ele quer ficar bom. E eu tenho certeza que a combinação de expertises, essa troca de experiência, é o que vai resultar realmente em um tratamento de mais alto nível. Né? Então, é importante sim a gente saber, até porque, Douglas, eu tenho deixado isso muito claro aqui, tenho trazido
colegas respeitadíssimos na área. Bom, você é um deles aqui que eu estou tendo o prazer de receber. Tem deixado muito claro que foi o cirurgião que abriu, o cirurgião que cortou, que mexeu, que reconstruiu. Quer alguém melhor para dizer se está firme, se não está, se vale esperar mais um pouco? Quer alguém melhor do que ele que mexeu e que viu? Eu não posso ser vaidoso a ponto de achar que pós-operatório é comigo, esquece. Isso não pode acontecer. Tá? A gente tem que desinflar realmente um pouquinho, diminuir um pouquinho o ego e saber que a gente está centrado na recuperação do paciente, que sim, é importantíssimo, é fundamental, não é opcional, não, é fundamental realmente ouvir isso tudo que você falou aqui para a gente, Douglas. Isso é de total importância. Eu tenho recebido retornos muito positivos em relação a essas lives, em particular aqui quando eu trago cirurgiões, porque as pessoas têm gostado, os fisioterapeutas em particular, têm gostado muito de ouvir os cirurgiões, muitas vezes eles têm dificuldade de contato e tudo, e tem sido muito positiva essa troca, viu? Queria te agradecer demais, enormemente, de coração, tudo que você trocou de experiência aqui, tudo que você falou. Muito, muito, muito obrigado, Douglas. Já me perguntaram aqui, inclusive, essa live vai sim ficar gravada, tá, gente? Toda terça e quinta, às 20 horas, tem live. Quinta-feira, então, tem de novo. Pode compartilhar à vontade. E palavra final é contigo, Douglas. Agradecer aí pelo convite, espero ter podido aí contribuir com quem está assistindo. É sempre um prazer para mim estar participando de algum evento, disseminando conhecimento e adquirindo conhecimento também. Para mim foi excelente. Precisar, estou aí, pode contar comigo. Vai ser um prazer estar contigo sempre que precisa. Maravilha. A gente se esbarra lá no Inter, toma um café junto lá, joga uma conversa fora. Fica com Deus, saúde para você e para a família. Obrigado a todos, boa noite. Grande abraço. Boa noite. Até a próxima.